é um dos símbolos da presença britânica na cidade do Porto. Começou no século XVIII por ser o centro das famílias inglesas ligadas ao vinho do Porto, papel que ainda mantém, embora com algumas nuances. No início, a feitoria tinha uma função mais, digamos, talvez mais ampla. Hoje em dia não tem tanto uma função comercial, tem mais uma função de promover a imagem, de fazer conhecer o vinho do Porto, as suas tradições, os seus valores, digamos, a sua história, que é absolutamente única dentro do mundo dos vinhos, e o próprio vinho, não é? E digamos, os prazeres do próprio vinho do Porto. Portanto, é uma instituição que representa grande parte dessa tradição histórica. Homem sem gravata não passa às portas da feitoria. Quem não pertencer a um dos 12 membros e 7 casas associadas só conseguirá fazer por convite. Sim, se o quisermos entender desse modo, a feitoria inglesa é como um clube. A feitoria, aliás, como as feitorias no passado, funciona um pouco como um clube, não é? Portanto, um clube para os seus associados. É uma associação que é uma instituição que está muito aberta ao mundo dos vinhos. Aliás, é por isso que existe. Fazer conhecer o vinho do Porto aos profissionais do vinho, em todo o mundo, não só em Portugal, obviamente. Portanto, essa é a função principal da feitoria. A feitoria é visitada durante o ano por pessoas de variedíssimas partes do mundo, desde a Ásia até a América do Norte, os mercados tradicionais europeus. Durante o ano, a feitoria recebe, através das casas associadas, muitas pessoas ligadas ao mundo dos vinhos e, obviamente, também pessoas da cidade de Porto e de Portugal em geral. A promoção do vinho do Porto, em especial do Porto Vintage, é hoje o grande objetivo da feitoria inglesa. Sempre que há uma nova declaração de vintage, as casas fazem um donativo à garrafeira da feitoria, mas os exemplares mais antigos que possui são apenas do século XX. O edifício, situado na zona histórica da cidade, é imponente e tem um acervo notável entre mobiliário, louças, livros e, claro, vinhos. O edifício foi desenhado pelo então cônsul inglês, que se chamava John Whitehead. Não era, ele era diplomata, não era arquiteto profissional, mas foi ele que que concebeu o edifício. Julga-se que que conhecia bem o arquiteto John Carr, que foi responsável, por exemplo, pelo Hospital Santo António. Regra geral, a quarta-feira é o dia mais movimentado nesta casa. Fazemos um almoço por semana, só. O tal de quartas-feiras. E depois fazemos outros almoços e jantares consoante os pedidos que vão entrando. As pessoas, os sócios querem fazer um jantar aqui, um almoço acolá, uma festa de anos. Pontualmente abrimos a casa para um grupo que goste deste tipo de casa, que queira fazer um jantar aqui, e isso fazemos. E podia o vinho do Porto ser o que é hoje, sem o decisivo papel britânico? Não posso dizer isso. Obviamente que o Douro tem uma tradição de produção de vinhos de mais de 2000 anos. Portanto, mas o vinho do Porto, tal como ele existe hoje, provavelmente não teria existido da mesma forma sem os ingleses. Inicialmente, obviamente, foi o mercado inglês que absorvia grande parte da produção de vinho do Porto, e os comerciantes ingleses estiveram na origem de muitas das casas que hoje das casas mais antigas de produção de vinho do Porto. O vinho do Porto, como um vinho fortificado, um vinho generoso, poderá não se ter desenvolvido exatamente da mesma forma também, porque estamos a falar, obviamente, de um país com um clima que portanto, convida ao consumo de vinhos generosos. Portanto, sim, de alguma forma, provavelmente, o vinho do Porto não seria exatamente o que é hoje, se não houvesse um envolvimento dos ingleses. Factory House, feitoria inglesa, associação britânica, como lhe quisermos chamar. Esta é uma casa que faz parte da história do vinho do Porto.